Salve os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de alegria nós estarmos aqui nesse dia no canal da Palavra Revelada. Tá? Vou ler aqui rapidamente o texto. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Que nós vemos Deus trazendo a palavra dele ao profeta Jeremias. A Bíblia nos fala que Jeremias ele era filho de Uquias, e Uquias era um sacerdote em Anatote, na terra de Benjamim. E consequentemente Jeremias também teria o mesmo ofício que o seu pai. Entanto, havia uma chamada de Deus na vida de Jeremias como profeta. E Jeremias não seria somente um profeta. Jeremias seria um grande profeta do Velho Testamento, um dos maiores profetas do Velho Testamento. E nós vemos aqui que nesse período Deus se revela a Jeremias. Na época do rei Josias, e também Zedequias, o seu filho, que assumiu o trono depois da morte do seu pai. E ambos, tanto o pai como o filho, tinham uma conduta totalmente reprovável diante do Senhor. Então naquela época o povo estava corrompido com a idolatria, com a prostituição, adoravam um Deus da agricultura, da terra, enfim. Aqueles reis, aqueles sacerdotes estavam corrompidos pelo pecado, viviam uma vida de pecado, uma vida dupla, uma vida dúbia. Eram homens que infelizmente estavam apostatando da sua fé já fazia muito tempo, se esfriando da fé e vivendo uma vida dupla, uma vida dizendo ser cristão dentro da igreja, mas viviam uma vida totalmente contraditória àquilo que eles falavam e pronunciavam. E assim é a vida de muita gente hoje em dia. Nós vemos aí pessoas que é uma belezinha, uma bênção dentro da igreja, mas fora da igreja não vive o que condiz com as suas palavras, não vive o que a palavra de Deus diz. E nós entendemos isso, que a pessoa tem uma crise de identidade. A pessoa, infelizmente, ela vive uma crise de identidade. Ela não sabe nem quem ela é em Cristo, e nem o que Deus chamou ela para que ela seja. Nós vemos aqui que Jeremias não tinha esse problema, porque Jeremias ele tinha uma vida pautada na palavra de Deus. Apesar do seu chamamento, no momento que Deus o chama, ele se coloca ali abaixo da média dos homens. No entanto, Deus tinha escolhido e aprovado ele, porque Jeremias obedecia a sua palavra. E Deus disse para Jeremias, veio a palavra do Senhor para ele: antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi. E antes que você saísse da barriga da tua mãe, da madre, eu te consagrei. E as nações te dei por profeta. Nesse momento que Deus falou com Jeremias, que desde o ventre da sua mãe, Deus já havia escolhido como profeta. Deus não havia escolhido Jeremias como sacerdote. Deus disse, olha, desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi como profeta, não como sacerdote. Você tem uma chamada de profeta. E profeta não diz aquilo que quer dizer. O profeta não diz uma palavra para agradar o povo, ele diz aquilo que Deus o manda dizer. O profeta tem compromisso com a palavra de Deus. O profeta tem compromisso em agradar a Deus antes de agradar a homens. E se Deus escolheu você que está me ouvindo como profeta do Senhor, você tem um compromisso de agradar a Deus e não homens, de falar aquilo que Deus lhe manda. E se Deus quer te usar como profeta, viva também como tal. Tenha uma vida separada como profeta. Por muitas vezes na minha vida eu vivi uma vida dupla, também dentro da igreja, com um pé na igreja e outro pé no mundo.
Mas há um momento que a gente tem que tomar uma decisão. Eu tomei uma decisão de mudança de vida. Eu queria que você também mudasse. Todos nós somos tentados. Todos nós somos perseguidos. O diabo o tempo todo vai colocar prato na minha frente, na sua frente. Agora a questão é, o que você faz quando o diabo coloca propostas na minha e na sua frente? Você tem o poder de dizer sim e dizer não. E Deus quer que você diga não às propostas de Satanás. Porque, primeiro, para nós sermos salvos e um dia nos encontrarmos com o Senhor, nós temos que ter uma vida de santidade. Senão nós iremos parar no inferno. É simples assim. E para exercermos o chamado de Deus, temos que também ter uma vida de santidade. Claro que, como Jeremias aqui enfrentou depois várias oposições, porque os seus compatriotas viviam uma vida dúbia e dupla. Eram sacerdotes que não tinham caráter nem posição de sacerdote. Era rei que era corrompido pela idolatria. Enfim, eles cometiam vários pecados grotescos diante do Senhor, vários crimes diante de Deus. Por conta disso, o Senhor levanta Jeremias como um profeta de conserto, como um profeta, que foi usado por Deus para trazer um juízo sobre o povo de Judá. Como um profeta que estava anunciando juízo divino sobre aquele povo, por conta da sua rebeldia e da sua desobediência. E agora, Deus falando com o profeta Jeremias, ele fala: Senhor, mas eu não passo de uma criança. Olha que coisa. Jeremias, ele tinha entre 17 e 20 anos de idade quando Deus falou com ele. Por que ele disse que ele não passava de uma criança? Porque ele conhecia pouco das leis, da palavra, do Torá, dos vernáculos. Jeremias não tinha tanto conhecimento. Por isso ele se achava incapacitado. Ele via outros sacerdotes, outros ministros, ele não se achava à altura. No entanto, Deus disse para ele: não digas que você não passa de uma criança, porque aonde eu te enviar, você irá. E o que eu te mandar falar, Jeremias, você vai ter que falar. E eu vou te usar para falar com gente grande mesmo. A mensagem vai ser dura, não é somente para aqueles que estão na nave da igreja, não. São para aqueles que também exercem autoridade sobre a minha casa. São aqueles pastores, aqueles obreiros, aqueles profetas, enfim, que estão com uma vida mais fora da igreja do que dentro. Pessoas que vivem uma vida dúbia. Cantores corrompidos, pessoas que vivem uma vida totalmente desregrada. Então Deus começou a falar com Jeremias: Jeremias, eu te chamei para causar impacto. Eu te chamei para causar e para fazer a diferença nos teus dias, no teu tempo. Deus está falando com você hoje. Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para andar de maneira diferente. A palavra igreja no grego significa eclésia, que o seu significado é chamados para fora. Se você é profeta de Deus, você é chamado para fora do mundo do pecado. Você é chamado para fora desse mundo corrompido. Nós vivemos no mundo. Eu posso ir na praia, eu posso andar pelas ruas, eu posso ir no shopping fazer umas compras quando eu tenho dinheiro. Eu posso andar no supermercado, eu posso conversar com as outras pessoas. No entanto, eu não posso ter a conduta pecaminosa que as outras pessoas têm. Não é verdade? Se as pessoas aí descasam e casam e adulteram, eu não adultero. Eu não posso adulterar. Se as pessoas fornicam, eu não posso fornicar. Se as pessoas roubam, eu não posso roubar. Eu tenho que ter caráter, eu tenho que ser honesto. Se as pessoas mentem o tempo todo, eu não posso mentir. Se as pessoas agem de maneira errada, eu tenho que agir de maneira certa. Porque eu sou melhor que os outros, porque o meu padrão é elevado. Não é porque eu sou melhor. É porque a palavra de Deus é um padrão elevado. E Deus quer que eu viva um padrão elevado. E quem quiser mudar de vida também, se adeque à palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus, que você também vai ter um padrão elevado. E é isso que Deus queria. E Deus quer dos seus profetas de hoje. Jeremias tinha um padrão elevado, por isso Deus havia o chamado contra aqueles homens. Porque Jeremias estava com a vida pautada na palavra de Deus, ele tinha santidade. E ali Deus começou a falar com Jeremias, que o levantaria para arrancar, para edificar, para plantar.
Deus havia chamado para algo muito grande. E Deus falou para Jeremias, o que é que você vê, Jeremias? Jeremias, de repente, teve uma visão. Ele viu uma vara de amendoeira. Deus disse, vixe bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A amendoeira era uma planta que ela crescia, ela dava frutos, né, no final do inverno e no início da primavera. Ela, do grego, é chamada de choked, que significa vigilante, né? Então, Deus falou, da mesma forma que você viu a vara, da mesma maneira, né, que a vara de amendoeira significa vigilante, eu velo sobre a minha palavra para cumprir e eu tenho pressa, Jeremias, porque ela se iniciava, era a primeira ali a dar suas florais, seus frutos na primavera. Então Deus tinha urgência com aquela palavra. E Deus tinha urgência em levantar o profeta Jeremias. Deus tem urgência em levantar você também nos dias de hoje. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E Deus quer usar você como profeta e como profetisa do Senhor. Faça a diferença na sua igreja. Não fique olhando para a conduta de A, de B e de C, não. Faça a diferença. Uma certa feita, eu trabalhava em Santa Bárbara do Oeste, próximo ali à Americana, e eu conheci, eu tinha saído de uma empresa e tinha entrado naquela empresa como na época eu era técnico de segurança do trabalho, né? Formado nessa área. E ali, hoje eu empreendo, sou empresário, né? Eu trabalho com produtos de limpeza, né? Também às vezes ajudo minha esposa com locações, né? Com corretagem, enfim. Ela é a corretora, mas eu auxilio, né? Mas o que acontece? Hoje a gente empreende, a gente trabalha de maneira diferente, mas na época eu era, né, funcionário CLT, eu tinha saído de uma empresa e eu entrei nessa empresa que era uma construção civil. E eu não conhecia bem a cidade, né, queria ir na Caixa Econômica para sacar o seguro-desemprego ali. E eu conversei com um rapaz, e ele era policial ali, né, ele fazia ronda, era o policial que cuidava daquela obra, né, que era uma construção de prédio de apartamentos. E ali eu conversando com ele, ele falou, olha, eu conheço a cidade, me cumprimentou, e a gente entrou dentro do carro dele, ele foi conversando comigo, né, e falou que me mostrar os pontos da cidade, né, os locais bacanas, as baladas, só que eu era cristão e ele não sabia, eu não tinha falado que eu era evangélico para ele, né. E ali, a gente conversando, de repente ele falou assim para mim, nossa, aqui tem muitas mulheres bonitas e tal, e pá, eu falei, rapaz, você me desculpa, mas eu sou cristão. Nada contra, mas eu sou evangélico. Na hora ele falou, nossa rapaz, desculpa por eu falar isso com você, eu peço perdão para você. E ele falou assim, olha, eu queria dizer uma coisa para você. Eu falei, pode falar. Ele falou, olha, eu estou afastado, eu fui 17 anos diácono de uma determinada denominação, né? Eu não vou citar o nome da denominação, mas ele era diácono há 17 anos nessa igreja. E ele estava afastado dos caminhos do Senhor, porque ele viu o pastor dele, que é casado, que tinha sua esposa, que inclusive a esposa estava grávida, né, no momento que ele viu isso. E ele era um homem bem falado na igreja, ele tinha uma conduta exemplar dentro da igreja, dentro ali dos reis da igreja. Ele, como policial, fazendo a sua ronda, como de costume, ele viu o pastor dele com uma moça jovem indo para um motel. E ali foi a gota d'água para ele. E ele foi e denunciou isso para o ministério. As pessoas não acreditaram nele, enfim, né? Ele teve que sair da igreja, todo mundo ficou contra ele, achou um absurdo, ele também acho que não tirou fotos, não filmou, né? Enfim, não tinha provas ali físicas, mas ele ficou tão chateado que até o seu casamento acabou. Ele acabou se afastando da igreja. E ali Deus me usou como um canal para alertá-lo, né? Que ele não tinha que ficar olhando para o homem, para os erros do homem. Que o homem era falho, mas que ele tinha que olhar para Jesus, independente do erro do homem. Claro que ele não devia congregar naquela igreja, é óbvio que não, né? Você estaria sendo conivente com o pecado daquele homem. Procurar uma igreja mais séria, de um pastor que realmente cumpre a palavra de Deus. Mas, no entanto, ele não devia se afastar dos caminhos do Senhor pela má conduta daquele líder, daquele sacerdote, né, que estava corrompido. E ali eu falei para ele me ouviu, né? E ali, cada dia ele sai com uma mulher diferente, enfim.
E depois de alguns dias, eu estava trabalhando ali, ele tinha falado comigo, né? Que estava reatando o seu casamento, que Deus estava fazendo uma obra na vida dele, né? Então, eu fiquei muito contente que Deus me usou como um canal para alertá-lo, né? Independente da má conduta do sacerdote. Então, independente da má conduta do líder da sua igreja, ou, perdão, do líder de algumas igrejas que você possa ter visto, ou em qualquer meio de comunicação, ou que você ouviu falar, enfim, siga Cristo. Ele é a nossa única salvação. Então Jeremias, ele viu uma vara e Deus disse, olha, eu tenho pressa em usar você. Deus tem pressa em usar você. Deus conta contigo nesses últimos dias da igreja na terra. Deus quer usar você como profeta do Senhor. E de repente Deus deu uma outra visão para Jeremias. E ele viu uma panela lá, fervendo. E essa panela estava na direção norte. E aquela panela, ela derramava aquele caldo sobre Judá. Aí Deus disse, Jeremias, o mal vem do norte. O meu juízo que eu pronunciarei contra esse povo, contra os pecados, contra a maldade desse povo. E Deus falou para Jeremias, Jeremias, eu sou contigo, ninguém lançará mão de ti. Eu sou contigo para te livrar. Deus disse que estaria com Jeremias e que seria com ele para livrá-lo. E Deus disse para Jeremias aqui no verso 18 que eu li aqui para os irmãos, porque eis que te ponho hoje por cidade forte e por coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra e contra os reis de Judá e contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus falou, Jeremias, eles vão lutar contra você. Eles vão dizer que o que você está dizendo é mentira. Eles vão te perseguir. Eles vão te lançar no calabouço, como Jeremias foi lançado no calabouço várias vezes. Foi humilhado pelo rei Zedequias. No entanto, Jeremias não mudava a sua mensagem. Ele falava tudo aquilo que Deus lhe mandava, independente que você é perseguido, que você é caluniado na tua igreja, que você é invejado por muitas pessoas. Não deixe de falar aquilo que Deus manda você falar. Não pague o preço pelo erro dos outros. Se Deus chamou você como profeta, como atalaia do Senhor, fale aquilo que Deus colocou no seu coração. E somente aquilo que Ele falou, não aquilo que você queira falar da sua carne. Senão você também paga um preço. Então somente fale aquilo que Deus te mandar falar. E profeta que Deus usa, ele é separado. Ele tem que ter uma vida de santidade. Ele tem que ter uma vida de oração. Ele tem que ter uma vida de jejum, de consagração, de leitura da palavra. Mas ele tem que pregar o que vive e viver o que prega. É isso que nós temos que fazer. Eu por muito tempo vivi errado, mas eu tenho me posicionado diante de Deus. Deus tem feito coisas grandes na minha vida. Ele quer fazer na sua também. Se posicione. Você está hoje em cima do muro. Sai do muro. Toma uma posição diante de Deus. Seja um homem de oração. Seja uma mulher de oração. Ainda que olhem para você e falar para você, não tem mais jeito. Não existe isso. Não tem jeito para Satanás, porque ele já perdeu a salvação dele. Mas para você tem jeito sim. Quanto à vida, a esperança. Dobra o teu joelho, fale com Deus, fala, Senhor, eu quero ser como Jeremias. Eu não quero ser como aqueles reis corruptos, profetas corruptos, sacerdotes corruptos. Eu quero viver a tua palavra. Ananias era um profeta mentiroso. Deus usou o profeta Jeremias lá na frente e falou, olha, coloquem o jugo sobre o rei da Babilônia. Porque o rei da Babilônia viria para sitiar Jerusalém. Era a sentença de Deus. E eles seriam invadidos por Nabucodonosor, destruídos por Nabucodonosor. E levados cativos para a Babilônia. No entanto, de maneira muito clara, veio um profeta da carne, chamado Ananias, e falou que quebrasse o jugo. E ali depois, a Bíblia nos fala que esse profeta morre, porque pregou rebeldia. Deus usa o profeta Jeremias. Tu vais morrer porque você profetizou rebeldia, o que o Senhor não mandou fazer. E Jeremias falou, coloque o jugo sobre o pescoço, porque essa cidade será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Ele olhou para o rei e disse, rei, tu és escravo, rei.
você já é escravo. Por causa do pecado, aquele povo estava sendo entregue na mão dos seus inimigos. Deus está dizendo para você hoje, seja como Jeremias, não seja como Ananias que morreu. Não seja como Ananias que pregou rebeldia contra o Senhor. Quantos profetas têm morrido aí? Morrido literalmente, fisicamente e também ministerialmente, sido aniquilados porque pregaram mentira. Começaram com a verdade, começaram a profetizar mentira. Mas fale aquilo que Deus mandou você falar, como também o profeta Samuel, que falava o que Deus mandava e Deus não deixou cair por terra nenhuma palavra que Samuel dizia. Que você possa ser como Jeremias, porque Deus vai velar o que sair da tua boca e dos teus lábios. Deus disse para Jeremias, olha, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra você, porque eu sou contigo. Eu te coloco hoje como cidade fortificada, como muros de bronze, como trancas de ferro. Ninguém vai conseguir te parar, Jeremias, ninguém vai conseguir te deter. Ninguém vai conseguir penetrar nos teus muros e abalar a tua estrutura, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Amém? Estou dizendo para você que Ele é contigo, Ele conta contigo nessa noite em nome de Jesus.